Olá! Sejam bem-vindos ao canal. Histórias maravilhosas e incríveis. Nesta história vamos abordar uma situação de uma mãe e esposa infiel e um filho interessado, que fazem de tudo para deixar o homem simples, pelo amante rico dela. O homem fica arrasado, mas o que dói mais ainda é o próprio filho ser um traidor. Tempos depois, quando o filho volta pedindo dinheiro para financiar seu casamento, o pai rejeitado tem sua chance de confronto. Meu filho e minha esposa me traíram por um homem rico. Anos depois, com minha nova família, meu filho volta querendo dinheiro e minha resposta foi essa. Olá! O meu nome é Sandro, eu vivo na Califórnia. Minha história começa muito tempo atrás, quando era casado com a minha primeira esposa, Joana. Nós nos conhecemos muito jovens, com 2 anos de relação, nós dois nos casamos na igreja. Nós parecíamos felizes e nos amávamos no início, e alguns meses depois, eu e Joana tivemos o nosso primeiro filho que damos o nome de Tiago. O menino era nossa alegria e nosso raio de sol, mas com o passar do tempo, as coisas começaram a desandar com 4 longos anos de matrimônio, principalmente porque Joana sempre me incentivava que eu pudesse ter um pouco mais de ambição e ter um negócio próprio para termos uma vida melhor. Mas eu que trabalhava como um funcionário em uma companhia construtora e eu disse que o pouco que eu investia era para pagar as contas da casa, comprar a comida e investir no futuro do nosso filho. Joana, por conta própria, decidiu se aventurar em ganhar o seu próprio dinheiro e acabou encontrando um emprego de secretária em uma empresa. Eu fiquei muito feliz de minha esposa poder ter rédeas para conseguir alguma coisa. E isso com o tempo acabou causando distância e as primeiras discussões. Tiago era apenas um menino e não compreendia o comportamento e distanciamento da sua mãe a mim. Mas em um dia inesperado, quando eu saí do meu trabalho, um amigo meu de longa data me abordou-me e disse as palavras que me quebraram a alma e o coração. Sandro, meu amigo. Eu adoro muito você e te considero um irmão. Mas estava passando por uma rua e vi a sua esposa Joana jantando em um restaurante com um homem muito elegante. Acho que a Joana está te traindo. Eu não acreditei no que meu amigo disse, mas ele insistiu e disse: Sandro, venha comigo. Eu vou te levar até onde está a Joana e o homem que te disse. Então meu amigo me levou até esse local onde ele viu minha esposa e seu suposto amante, e para minha surpresa e total decepção, o que meu amigo estava dizendo era verdade. Joana estava sendo infiel a mim, e eu fiquei perplexo com aquela visão. Naquele momento, meu amigo disse: Sandro, se caso você precisar de uma testemunha para um divórcio, pode contar comigo que vou te ajudar. Odeio ser portador de más notícias. Mas você merecia saber a verdade. Eu fiquei grato com a amizade e a lealdade do meu amigo, mas eu estava tão abalado que decidi fazer algo diferente. Eu faria uma surpresa para os dois. Naquele mesmo dia, Joana chegou em casa e até me cumprimentou. Eu, por outro lado, respondi de maneira fria e quase sem expressão. Eu perguntei de forma disfarçada: como foi o seu dia? Querida, trabalhou muito o dia todo? Joana me respondeu nervosa: Sim, querido. Tem alguma coisa errada? E eu disse que estava tudo bem e que não deveria se preocupar. Mas por dentro eu estava querendo dizer a verdade na cara de Joana. Mas eu estava me contendo. Eu fiquei observando os encontros entre minha esposa e o seu amante. E nesse momento, em um dia inesperado, eu me aproximei dos dois e quando Joana me viu se aproximando, procurou disfarçar e seu amante também. E nesse momento, eu com um sorriso falso disse: Olá, querida. Quem é o seu amigo? E Joana disfarçadamente me diz: Ele é apenas um colega, meu amor. Nós estávamos conversando aqui. Eu até cumprimentei o amante, que foi educado e até gentil, e eu me despedi amigavelmente e pedi que eles pudessem jantar na nossa casa em um final de semana. Ela e o amante disse que aceitaria depois que eu comecei a me distanciar e me despedi amigavelmente. Joana e seu amante ficaram nervosos em quase serem pegos em flagrante, mas o que os dois não sabiam era que eu já sabia a verdade. E eu apenas estava fingindo não saber. E nesse mesmo dia, quando Joana chegou em casa, ela me abraçou e cumprimentou e disse que seu amigo viria no final de semana. Eu sorri falsamente para minha esposa. E nesse fim de semana, como prometido, esse homem veio, ele se apresentou e disse que seu nome era Afonso Pérez, mas que eu poderia chamá-lo apenas de Afonso. Ele era um colega de trabalho da minha esposa e estavam tratando de assuntos profissionais com ela. Mas eu, aproveitando que meu pequeno filho Tiago estava brincando na casa de um vizinho, eu confrontei os dois e disse com segurança na cara deles: escute, Joana e Afonso. Vocês dois não precisam fingir. Deixem de serem falsos, porque sei que vocês não são amigos apenas de trabalho. E você deve ter pego muito mais que no nome e na profissão da minha esposa. Não é mesmo? Afonso Pérez. E nesse momento Joana, espantada, me pergunta: Do que você está falando? Você deve estar louco? O
O que deu em você? E nesse momento eu joguei na mesa, para espanto de Joana e Afonso, várias fotos de lugares onde eles estavam tendo seu caso amoroso escondido. Restaurantes, praças, cinemas e também entradas de hotéis. Afonso e Joana ficaram espantados em saberem que foram descobertos, e Joana estava com a cara cheia de vergonha. Eles pensaram que eu iria matar eles ali mesmo, para surpresa deles. Eu apenas perguntei. Me diga com toda a sinceridade, sem esconder nada. Desde quando você e o Afonso estão me colocando um par de chifres na minha cabeça? Eu tenho o direito de saber. E nesse momento Afonso disse que lamentava por isso e que Joana não tinha nada a ver com isso, que ele se apaixonou por ela e ele estava convencendo a pedir o divórcio, pois ele sabia que meu matrimônio não estava bem, e nesse momento Joana, com vergonha, mas firme, me disse: Escute, Sandro. Lamento que você tenha descoberto dessa maneira. Mas eu iria te contar. Eu lamento que tudo que está havendo agora. Eu sinto muito. E eu disse que se quisesse se separar, ela poderia pedir o divórcio agora. Eu falei que deveria espalhar para todo mundo, mas agindo com a cabeça, eu disse que daria o divórcio e ela poderia ser feliz com quem ela quisesse, contanto que não pedisse pensão alimentícia para ela, coisa do tipo, e que pudessem compartilhar a guarda do nosso filho, pois acima de tudo eu queria proteger meu filho de uma bomba como essa e que ele não tivesse uma péssima imagem da mãe. Mas se Joana me exigisse pensão alimentícia, eu iria expor essas fotos em uma audiência e mostrar a verdadeira causa da separação e manchar o seu nome. Afonso me dizia que lamenta que um casamento tenha acabado assim, mas que no coração não se manda, e ele dizia que Joana era a mulher de sua vida, e que estava disposto até apanhar por ela se fosse necessário. Afonso até teve o descaramento de me pedir para dar uma surra nele ali mesmo se isso fosse me deixar tranquilo. Mas eu disse que isso apenas me tornaria tão baixo e miserável como ele. Mas eu não queria mais discutir com eles. Nesse momento eu vi o quanto Afonso estava louco por minha agora ex-mulher, e parecia aos meus olhos que não era um mau homem. Afonso naquele mesmo dia ajudou Joana a pegar todos os seus pertences e os levou para sua casa. Logo o divórcio foi declarado. Joana não me pediu pensão alimentícia. Uma vez que infiel foi ela, eu apenas chorei e fiquei completamente arrasado. Mas adiante eu acabo descobrindo que o amante de minha ex-esposa não era apenas um mero empregado de empresa, mas um homem de família bem abastada e com muito dinheiro, e foi por isso que Joana acabou se apaixonando por ele, com o divórcio declarado. E não demorou para que Joana e Afonso firmassem matrimônio, embora firmaram um acordo pelo bem do pequeno Tiago, que passava os finais de semana comigo e o resto do tempo com a mãe. Eu comecei a ficar doente emocionalmente e eu acabei sendo diagnosticado com depressão, o que acabou fazendo eu ficasse distante do meu filho nesse momento de vulnerabilidade. Foi nesse momento de muita tristeza que eu conheci alguém que viria mudar a minha vida, uma jovem enfermeira chamada Laura, que era uma mãe viúva e com um filho chamado Bruno. Laura foi um grande apoio emocional que me ajudou a sair dessa situação caótica onde eu estava vivendo. Ela me ajudou a sair da minha depressão e com antidepressivos. Ela estava sendo um apoio emocional para mim. Já depois de casado com Joana, Afonso acabou recebendo a sua herança. E após algum tempo, Joana ficou grávida e ela deu a Afonso um par de gêmeos, o que alegrou o casal, e Tiago, que passava o tempo com eles após o meu distanciamento me tratando, que ele não sabia que eu estava me tratando de uma depressão, passou esse tempo na mansão de seu padrasto, que por incrível que pareça, tratava meu filho muito bem e o mimava bastante, mas também o educava à sua maneira. Joana estava feliz em sua nova vida, embora às vezes ela pensava em mim, não porque sentisse algo por mim, o que duvido muito, mas pela situação de não superar a minha separação, e Joana decidiu se afastar de mim, mas apenas pelo bem do nosso filho Tiago. À medida que o tempo foi passando e o contato estabelecido, eu e Laura acabamos nos apaixonando e graças a essa mulher e seu pequeno filho que eu vi a vida com outros olhos. Nos finais de semana, quando meu filho passava o tempo comigo, eu vi que meu filho estava muito mudado, e quase não aceitava os presentes que eu lhe dava, e ele dizia que os presentes do seu padrasto eram muito bons também, mas o meu filho, por respeito a mim, aceitava o que eu lhe dava. Ele até tinha um bom relacionamento com sua madrasta Laura e o filho dela. O meu filho me contava que os seus irmãos gêmeos eram muito bonitos e adorava cuidar deles, e que seu padrasto dizia que era para ele aprender a ser um bom irmão. Isso me deixou irritado em ver Afonso e Joana estavam tratando meu filho como se fosse uma babá para seus gêmeos ao invés de eles cuidarem do meu filho e daqueles bastados gêmeos. Foi nesse momento que eu liguei para minha ex-esposa e confrontei os dois nessa questão de explorarem o meu filho como se fosse uma babá para os seus filhos. Mas Afonso não entendeu o recado, e me rebateu dizendo que eu estava sendo radical demais e impedindo meu filho de ter contato com seus irmãos. E Joana também dizia que isso era pura criancice da minha parte, para não causar tumulto entre nós. Afonso e Joana acabam cedendo ao meu pedido, e com o tempo, Tiago não estava muito acostumado com o estilo de vida simples que eu levava, e ele me dizia que seu padrasto sempre dava liberdade para ele fazer coisas novas e explorar algo novo.
Quando eu ofereci cachorro quente e refrigerante para ele, meu filho recusou instantaneamente, dizendo que seu padrasto falou que isso contém gordura, fazia mal ao corpo e que seu padrasto colocava em escola de natação e eles tinham dieta estabelecida por um nutricionista. Eu ficava admirado na forma como meu filho estava sendo estranho, bem diferente do filho da minha esposa Laura. O Bruno, que era um menino dedicado, amoroso e respeitava o meu estilo simples de vida. Laura observava como Tiago, que era o seu enteado, parecia uma criança mimada e completamente estranha. Mas isso com o tempo só iria piorar. A cada ano que passava, Tiago ficava cada vez mais distante de mim, enquanto Bruno ficava bem mais próximo. Mas eu procurava tratar o filho da minha atual esposa e o meu filho com minha ex-mulher como iguais, sem distinção. Apesar de Tiago e Bruno terem certa convivência, mas logo uma rivalidade pessoal começaria a nascer entre eles com o tempo, pois Bruno não concordava com a maneira como Tiago me tratava e não gostava do distanciamento do Tiago e eu. E Tiago também achava Bruno muito careta, e jogava na cara de Bruno que ele era o filho legítimo. Já Bruno não era filho de verdade, e sim de outro casamento e de outro pai. As palavras de Tiago deixaram Bruno um tanto triste, mas eu vi o meu enteado chorando no canto e perguntei gentilmente ao menino: Bruno, meu querido, o que aconteceu? Bruno retrucou para mim tristemente: Senhor Sandro, eu sei que não sou seu filho, mas mesmo assim eu gosto do Senhor. O Senhor é como se fosse meu pai, mesmo não sendo meu pai verdadeiro. Nesse momento eu perguntei de Bruno quem tinha dito tamanha bobagem, porque Bruno era meu filho também, pois eu estava criando, e eu decidi chamar a atenção do meu filho para que ele respeitasse o filho da Laura, e não dissesse essas bobagens, mas eu falei da maneira mais gentil e amigável possível com meu filho. E depois de passado o final de semana, Tiago voltou ao convívio com sua mãe e o padrasto. Na segunda-feira, eu recebi uma ligação da minha ex-esposa Joana que falou pelo telefone que eu fui rude com nosso filho e deveria ser mais atencioso com ele. E eu rebati que Tiago estava humilhando meu enteado, o filho da minha atual esposa, a Laura, e eu procurei mostrar para meu filho que isso era errado. Já a Joana dizia que eu estava tornando a convivência pacífica nossa em uma tempestade em um copo d'água. Nós dois acabamos discutindo por telefone, e eu desliguei o telefone na cara da minha ex-esposa. E nesse momento de tristeza, Laura se aproximou de mim e disse: Amor, não se sinta mal com isso. Eu entendo o quanto é difícil, mas parece que seu filho está se tornando mais uma miniatura do suposto padrasto que seu filho mesmo. E eu retruquei: Sim, querida. Percebo que talvez enquanto eu estava me tratando da depressão, isso pode ter influenciado o meu filho de alguma forma. E nós dois nos abraçamos e procuramos nos apoiar um no outro. Mas a cada dia o tempo passava. Tiago começava a ficar mais estranho comigo, mas quando Tiago completou 16 anos, ele e sua mãe vieram me visitar com uma verdadeira bomba e Joana disse que o assunto era importante. E Tiago explicou que a situação era algo importante, e Joana explicou que era para que eu renunciasse aos meus direitos parentais para que Afonso pudesse adotá-lo como filho e incluir o Tiago em sua herança junto com seus gêmeos e fazer parte do testamento de Afonso. Aquilo me deixou indignado e triste e eu disse para o meu filho: Tiago, você está de brincadeira comigo, não é? Como você tem a audácia de me pedir algo assim? E Joana completou nervosa: É uma coisa simples, Sandro. Você não pensa no futuro do nosso filho? As grandes coisas que ele pode ter no futuro? E Tiago completou: O Afonso está sendo muito mais pai para mim que o senhor. Ele me dá tudo e essa é a chance de ter um grande futuro. Eu fiquei indignado com tamanha audácia do meu filho e minha ex-esposa, e não acreditava no que eu via. Joana argumentou que isso era a reação de um homem traído e não de alguém que superou o passado e que eu continuava preso a ele. Tiago estava fazendo de tudo para me convencer a aceitar essa insanidade. Até partiu para a humilhação e Joana só observava tudo. Aquilo era muito triste. Eu lutava para manter meus direitos, mas Tiago estava implacável e se mantinha firme no que queria. Após muita insistência e cansado daquela luta desnecessária, eu, após muita pressão de minha ex-esposa e filho, finalmente acabei cedendo, e eu fui a um cartório e eu assinei os documentos renunciando a meus direitos parentais. Isso acabou me abalando ainda mais. Mas para Joana e Tiago, isso era gratificante e uma vitória para eles. Eu voltei a sentir aqueles mesmos problemas de depressão e tristeza, e Laura e Bruno novamente estiveram ao meu lado. Apesar de tudo, Laura deu uma notícia muito boa para mim. Ela estava grávida e há pouco tempo ela tinha feito um teste de gravidez, e o resultado saiu positivo. Aquilo aliviou parte da minha tristeza. Eu triste por perder um filho, mas outro estava a caminho. E Bruno também estava feliz em saber que iria ter um irmãozinho ou irmãzinha. Desse dia em diante,
Tiago e Joana não tiveram mais contato comigo e se afastaram definitivamente e não quiseram mais saber de mim. A notícia da gravidez deu um novo incentivo para minha vida. Com a ajuda de Laura, que com seu trabalho de enfermeira, resolveu investir em mim, eu acabei ingressando em uma faculdade de medicina, e com o apoio e motivação da minha esposa Laura e meu enteado Bruno, eu iria dar um novo começo à minha vida. Após completar a gravidez, Laura deu à luz a um menino que nós demos o nome de Tomás, que nos encheu de alegria, e com o tempo passando, muita colaboração de Laura e o incentivo e apoio de Bruno, eu me formei em medicina e me tornei um cirurgião renomado. E com o tempo, a minha vida prosperou e eu dava os créditos a meu enteado e a minha esposa que me motivaram a seguir em frente. Eu era um cirurgião renomado e bastante influente, e consegui mesmo sucesso na faixa etária dos 40 anos, realizar meus sonhos. Eu, Laura, Bruno e Tomás estávamos muito felizes. Mas logo um fantasma do passado iria reaparecer em minha vida. Em um dia em que Laura e Tomás tiveram de sair para fazer uma visita a parentes, eu estava na minha casa pesquisando alguns métodos de cirurgia e Bruno estava estudando no seu quarto. Alguém bateu na minha porta e, para minha surpresa, um rapaz elegante e bem vestido estava ali. O rapaz era nada menos que Tiago. Ele até me cumprimentou e disse que queria falar comigo. E nesse momento eu fiquei emocionado do meu filho estar na minha frente e até pensei que ele queria estabelecer um contato de novo depois de anos. Mas logo toda essa empolgação iria desmoronar quando o rapaz iria pedir algo bem inusitado. E nesse momento eu perguntei emocionado: "Olá. Quem é vivo nunca aparece. O que te traz aqui depois de tantos anos e por que você veio na minha casa?" E nesse momento, com certa imponência, Tiago me respondeu: Sei que já passou muito tempo. Mas vi que agora você tem uma nova vida e vejo que agora está indo bem. É um médico famoso. Casa bonita e com certeza cheio da grana. Eu gostaria de te pedir para que ajudasse a investir no meu casamento. E te convido para participar desse momento importante na sua vida. E também da minha. Por que você me deve isso? Nesse momento toda a minha emoção e sentimentos desapareceram e a indignação tomou conta e eu respondi friamente para meu filho: "E por que você não pede para o seu padrasto pagar o seu casamento? Pois o Afonso é o responsável por você agora." E Tiago disse para mim que seu padrasto estava passando por uma crise financeira em sua fortuna. Sua mãe não tinha muito dinheiro disponível, e também porque Afonso estava guardando dinheiro para a universidade dos seus irmãos gêmeos, e estava poupando gastos, já que seu padrasto pagou sua faculdade de administração, e Tiago disse que sempre me acompanhou pelas redes sociais, que eu casei, tenho uma nova família e até me tornei um cirurgião renomado, e que agora poderia investir e retornar o contato, e que seu padrasto até pagaria o seu empréstimo do casamento depois que a crise financeira que ele está passando se acabar. E que mais adiante ele iria reembolsar esse empréstimo. Ao escutar o que meu filho Tiago disse, e com profunda indignação e com velhas feridas sendo abertas, eu respondi com uma cara séria e fechada: "Escute bem, Tiago. Você acha que pode vir aqui me pedindo favores? Você já se esqueceu que me pediu para renunciar aos meus direitos de pai para poder fazer parte da herança do seu padrasto e agora que ele está na pior. Você vem recorrer a mim? Está muito enganado, Tiago, se pensa que vou ajudar a quem foi ingrato e me trocou por outro pai. Eu não sou o mesmo de antes e não vou te ajudar. Não vou cair em um jogo de manipulação da sua parte." E quando Tiago ouviu o que eu disse, ele respondeu indignado: Você me abandonou e como pode me jogar isso na minha cara? Eu pensei que você tinha superado isso e tivesse amadurecido. Mas vejo que me enganei. O Afonso é meu padrasto. Mas você é meu pai biológico e deveria estar feliz em poder se reconectar. Um documento de registro é mais importante que um amor paterno genuíno? Eu achava que me amasse incondicionalmente. Mas vejo que guarda rancor. E eu não me contive com as acusações de Tiago e eu disse que não tinha mais obrigações com ele. Uma vez feita a renúncia de direitos parentais, nem Tiago tinha o direito de me exigir nada e nem eu tinha direito de exigir mais nada dele. E eu disse de forma sincera e verdadeira que nunca perdoei essa traição da sua parte, e que ele foi pior que Judas Iscariotes na sua traição, e eu ainda completei que ele não herdou meu sangue e minhas qualidades e virtudes, mas o sangue sujo da mãe dele e seu mau caratismo, ele herdou o comportamento sujo da Joana. E enojado, Tiago me respondeu: Não fale assim da minha mãe. Respeite a minha mãe. Não sei por que você se refere a ela dessa maneira. Pelo que me contaram, vocês não se davam mais bem um com o outro. E também você não lutou o suficiente por mim. Eu deixei de ser seu filho no papel.
Mas biologicamente você é meu pai e ainda tem obrigações comigo. Você não deve esquecer que eu sou o seu filho. Houve muitas trocas de farpas entre eu e Tiago. A discussão era tão intensa que do seu quarto Bruno ouviu, e Bruno decidiu intervir para me ajudar. Já eu era o seu padrasto e com uma coragem no rosto, Bruno disse para Tiago: Escute, cara. Deixe o Sandro em paz agora. Não vou deixar você ofender o meu pai dessa maneira com essas acusações. O Sandro tem toda a razão. Você é um ingrato. Eu sou muito mais filho do Sandro do que você. Pois ele sim é meu pai. E nada do que você disser irá mudar isso. E ironicamente rindo, Tiago respondeu às palavras de Bruno: Agora entendi, paizinho, por que não quer investir no meu casamento. Coisa que você poderia fazer. E também vejo que você arranjou um substituto para mim. Escute. Você é um bastardo órfão e não é filho do meu pai. Eu sou filho dele. Um bastardo e órfão que não tem pai de verdade não deve se meter. Isso é assunto de família e fica fora disso. E nesse momento a raiva tomou conta de Bruno e ele deixou a educação e a postura pacífica de lado e Bruno deu um soco na cara de Tiago. Tiago fica perplexo com isso e parte para cima de Bruno. Os dois acabam se atracando um com o outro. Eles quebram móveis e jogam coisas um no outro. A briga entre Bruno e Tiago foi feia, e eu acabei apartando a briga. E mandei Tiago embora da minha casa naquele momento. O rapaz com orgulho ferido, cheio de hematomas e um olho roxo saiu da minha casa e Tiago foi embora. Nesse momento Bruno, emocionado e chorando, me abraçou e disse: Me desculpa, Sandro. Perdoe-me pelo que fiz. Mas não consegui me conter. Vendo esse cara abusado ofendendo o senhor e ofendendo o meu falecido pai foi demais para mim. Quero que saiba que sempre estarei aqui para ti junto com minha mãe e o meu irmãozinho Tomás. Nunca vou te deixar de lado. Sempre estarei contigo. Pois você me criou desde criança e não é justo esse rapaz vir de outro canto atazanar as nossas vidas. Eu sempre estarei ao seu lado e nunca vou te abandonar. O senhor é meu pai e nada mudará isso. E eu respondi emocionado: Fique tranquilo, Bruno. Esse ingrato do Tiago de fato nunca me quis. Por isso não tenho obrigação nenhuma por ele. Ele renunciou a mim. Então não tenho motivos para ajudá-lo. Ele não é mais nada para mim. Naquele momento eu fiquei cuidando das feridas do Bruno e colocando curativos nas feridas. Ele ficou muito machucado, mas Tiago também saiu cheio de danos e feridas. Quando Laura e Tomás chegaram na nossa casa e viram aquela bagunça, e o estado em que Bruno se encontrava com curativos no corpo, ela perguntou: Amor, o que aconteceu aqui? É como se tivesse uma briga aqui. Que diabos aconteceu aqui? E Bruno, meu filho, o que fizeram com você? E nesse momento, de forma gentil eu pedi para meu filho Tomás ir brincar no seu quarto. E o menino obediente foi. Então eu e Bruno contamos para Laura tudo o que aconteceu na sua ausência, da visita inesperada de Tiago que foi inusitada, a discussão feia entre eles e a briga entre Tiago e Bruno. Nesse momento Laura, indignada, me disse: Amor, isso não pode continuar assim. Acho que você deveria pedir uma ordem de restrição contra esse rapaz para não nos incomodar de novo. Quanta cara de pau desse rapaz vir fazer confusão depois de tudo que ele fez. E nesse momento eu disse que iria esperar a poeira baixar e ver onde isso tudo iria dar, antes de tomar qualquer decisão precipitada. No dia seguinte, nós três estavam em um momento família junto ao pequeno Tomás, até que o telefone toca, e Bruno se ofereceu para atender, e quando ele atende, a voz de fantasmas do passado esquecidos falam. Eram Joana e Afonso que estavam do outro lado da linha. Eles questionaram a história de expulsarem e bater no filho deles, o Tiago, e por que eles agiram assim. Se lembrando da história que eu contei da minha vida anterior com Joana sem esconder nada dele, nesse momento Bruno ironicamente disse: Então a senhora é a tal da ex-esposa do Sandro e você é o tal amante rico por quem ela trocou o Sandro. O meu pai me contou tudo a respeito de vocês. Como se atrevem a ligar para ele depois de tanto tempo sem contato? E tudo que fizeram com o Sandro. Que vergonha. E nesse momento espantada, Joana disse a Bruno: Escute bem, rapaz. Você agrediu o meu filho. E o Sandro não tinha nada de ter falado isso para você. Isso é assunto de família. E meu marido e eu queremos saber por que você agrediu o meu filho. Você machucou meu filho e o deixou com o olho roxo e cheio de hematomas. Você vai pagar por isso, rapaz. E nesse momento Bruno disse para o casal de forma debochada no telefone: Escute. Não existem segredos em nossa família.
Você acabou com a vida do Sandro. Conseguiu até relacionar o filho dele com seu amante e agora se acha no direito de tirar satisfações. De jeito nenhum, senhora. O seu filho mereceu a surra que dei nele. E para o seu bem, deixem o Sandro em paz e viva a vida de vocês. E você, senhor Afonso, não passa de um destruidor de lares e famílias. E nesse momento foi a vez de Afonso falar com Bruno e disse indignado: Escute, rapaz. Me passe o telefone para o seu padrasto agora mesmo. Eu quero falar com ele agora. Estávamos incentivando ele a se reconectar com o filho. E assim o tratam? Chame-o agora, rapaz. E nesse momento Bruno disse a Afonso: E você é o tal amante da ex-esposa do Sandro. Eu vou chamá-lo. Mas eu duvido que ele queira falar com você. Aguarde na linha, senhor. Afonso e Joana ficaram aguardando na linha enquanto Bruno foi me chamar. Sem Tomás saber, Bruno pediu para Laura e ouvirem com ele e falou em particular. Ele explicou toda a situação, e quando eu ouvi que Joana e Afonso, que há tempos nunca tiveram contato comigo, estavam no telefone, eu falei com os dois e disse por telefone: Joana e Afonso, o que vocês dois querem comigo? Eu estava muito bem até aparecerem na minha vida outra vez. Eu não tenho nada mais a ver com a vida de vocês. Que diabos vocês querem comigo? Me deixem em paz. E Joana, indignada, disse: Escute, Sandro. Tiago explicou toda a história. Você deveria estar feliz em seu filho poder entrar em contato contigo. Eu achava que isso poderia ser um novo começo e a relação de vocês poderia ser reparada, e você mostrou que continua preso no passado. Como você teve a audácia de dizer na cara do nosso filho aquelas coisas? Ele falou tudo. Ele nos contou tudo sem esconder nada. Diga-me agora. E nesse momento eu respondi com firmeza: eu não sou mais pai dele no papel. Agora ele é responsabilidade sua e do Afonso. Eu não tenho mais nada a ver com isso e com esse moleque ingrato. Eu não vou pagar o casamento dele e não vou investir. Tudo o que tinha de fazer por ele, eu já fiz. Ele herdou seu comportamento interesseiro e traiçoeiro, Joana. Porque de mim ele não herdou nada de bom. Ele apenas se parece comigo. Mas o comportamento sujo e arrogante ele herdou de você. Joana fica constrangida e chocada com o que eu disse, e nesse momento Afonso pegou o telefone e falou: Escute, Sandro. Eu nunca impedi o Tiago de te ver. Ele decidiu ficar por conta própria com a gente. Durante muito tempo incentivamos a ter contato. Eu estou passando por uma crise financeira e não posso sacrificar a universidade dos meus gêmeos pagando o casamento dele. Ajude o seu filho agora. E quando me recuperar dessa crise financeira que estou passando, devolvo-te esse dinheiro com juros e correções. Deveria se reconectar com o seu filho. E muito menos compartilhando algo do nosso passado com estranhos. Principalmente do seu enteado que agrediu o Tiago propositalmente por pura maldade. E com toda a coragem eu disse: por favor, parem de me atazanar a mim e a minha família. Até agora tenho ocultado o motivo da separação da Joana e eu. Mas se continuar a me incomodar, conto para o Tiago o motivo disso tudo e acabo de uma vez por todas com essa palhaçada. Tenho provas e testemunhas e você sabe muito bem disso. Eu não quero destruir a boa imagem que ele tem de vocês. Mas se continuarem a me importunar, eu vou contar. E nesse momento Joana e Afonso ficaram muito constrangidos e abalados do outro lado da linha e Joana disse contrariada: Está bem. Você venceu. Nem o Tiago, Afonso e eu vamos mais te incomodar. Vamos dar um jeito de pagar o casamento do Tiago por nossa conta. E eu respondi satisfatoriamente: assim é melhor. E não quero mais nenhum de vocês vindo até mim. Senão, farei uma ordem de restrição contra vocês. Estou fazendo isso pelo meu bem-estar e pelo bem-estar da minha família. Agora o Tiago é responsabilidade sua e do Afonso. E não minha. Portanto, adeus. Com uma despedida tremula, ambos desligaram o telefone um para o outro. Eu fiquei com Laura e Bruno perguntando se eu fiz a coisa certa. Mas Laura me consola dizendo que eles seguiram esse caminho e escolheram essa trilha para seguir. Eu procurei pensar no meu bem-estar. E me afastar daqueles que me traíram era o melhor. De muita má vontade e insatisfeito, Afonso acabou pagando o casamento de Tiago e sacrificou o fundo universitário de seus gêmeos. Tiago ficou feliz e teve sua festa de casamento e levou sua noiva ao altar.
embora ele notasse que seu padrasto e sua mãe não pareciam estar contentes e notou as caras frias deles na cerimônia do seu casamento. E com o tempo a crise financeira foi resolvida. Afonso e Joana voltaram a juntar dinheiro para o fundo universitário de seus gêmeos. Já eu estava feliz com minha família e para evitar confusões e exposições nas redes sociais, eu, Laura e Bruno bloqueamos Tiago, Joana e Afonso nas redes sociais e impedir de ver nossos status, para o nosso bem e também para a preservação da minha saúde mental e também pelo bem da própria Joana, Afonso e o ingrato do Tiago. Algum tempo depois, Bruno, o meu enteado, conheceu uma moça, com quem fez votos de matrimônio, e eu e Laura estávamos muito felizes e estávamos torcendo pela felicidade de Bruno e sua noiva. Com o tempo, Tiago decidiu ver as minhas redes sociais por curiosidade e viu que estava bloqueado, em todas as redes, até tentou ligar para mim, mas o número dava bloqueado. Mas por ironia do destino, Tiago viu o perfil de Bruno através da conta de um amigo que tinha o perfil de Bruno em sua rede, pois eles eram amigos em comum. Que ironia, o amigo de Tiago também era amigo do Bruno e até esteve no casamento do meu enteado. Tiago ficou chocado ao ver que eu tinha pagado o casamento de Bruno e que eu parecia estar feliz com a felicidade do meu enteado. E neste momento, Tiago disse para si mesmo: ele pagou o casamento desse bastardo, mas se recusou a pagar o meu. Esses dois se merecem. O amigo de Tiago não entendeu a sua reação e Tiago explicou a história toda. O amigo de Tiago ficou perplexo ao saber da história, pois ele gostava muito dos dois e não queria perder a amizade de nenhum deles, e esse rapaz decidiu tomar uma postura neutral e não tomar partido. Tiago decidiu que não me incomodaria mais. E finalmente me deixou de lado. Já eu e Laura estávamos felizes, e nós poderíamos criar com amor e carinho nosso pequeno Tomás e evitar erros na criação desse menino, para não ocorrer o mesmo que aconteceu a Tiago, pois assim foi uma maneira de evitar erros do passado e um aprendizado para nossas vidas. Já Joana e Afonso estavam vivendo no seu castelo de ilusão, embora muito aflitos por terem destruído a relação de Tiago e eu como pai e filho por causa do amor deles. Eles decidiram deixar a mim e a minha família em paz e viverem as suas vidas, mas carregando esse pecado em suas almas, e procurando dar uma vida digna aos seus gêmeos e a Tiago. A relação deu certo, mas o custo foi caro. E quanto a mim, continuo firme com a minha família, e a Joana, Afonso, Tiago e os gêmeos. Deixarei que o próprio tempo, a vida e o destino possam lidar com eles, pois eu decidi seguir em frente a minha verdadeira família. Laura, a minha amada esposa e amiga, Bruno, o meu filho de coração e amigo leal e o meu filho de sangue com a Laura, o Tomás. Moral da história: a traição ocorre de várias maneiras, até membros de nossa própria família. Fique longe daqueles que te feriram, mesmo aqueles que te fizeram muito mal, para preservar o seu bem-estar e a sua saúde mental. Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Deixe sua opinião nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós.